Olá, galera. Quem for chegando aqui, vai deixando um likezinho. Uma boa tarde. Aqui em Porto Alegre é uma tarde meio chuvosa. Estou aqui com meu amigo Leandro Rosa, músico aqui de Porto Alegre. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Laura. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em participar de mais uma live, principalmente essa aí, nacional. Isso aí, vamos receber. Daqui a pouco nós vamos receber aqui, gente, Ellen Oléria. Daqui a pouco ela está chegando aqui na nossa live. Para abrir, nós convidamos o Leandro aqui. É um prazer nosso te receber aqui, Leandro. Hoje nós vamos debater racismo, visibilidade social, né, com uma grande artista aí, a Ellen Oléria, que foi a primeira vencedora do The Voice, né? Acho que a voz mais linda do Brasil, ser uma mulher negra, né, no primeiro programa, é um grande símbolo. Enquanto a gente espera a Ellen entrar, tá, o Leandro vai dando uma palhinha para a gente aí, né, da sua arte, enquanto a gente espera. Fica à vontade, Leandro. Ó, eu vou cantar uma música que eu preparei, mandar um salve pro meu amigo Meister aí, que eu preparei, porque eu lembrei que a Ellen, ela se destacou por essa música, que é uma música do Jorge Ben, entendeu? Zumbi, e também uma música que fala muito sobre essa pauta que, graças a Deus, o mundo está se esforçando para debater, que é a pauta do racismo. Só um momentinho. Aqui. Estou no ar, né? Angola, Coco Benguela, Mojulucupina, Mina, Quiloa, Ouro. Aqui onde estamos também há um grande leilão. Diz que ele é uma princesa venda que veio junto com seu súdito, acorrentado em carros de cor. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Fogo Benguela, Mojulucupim da Mina, Quiloa de Ouro. Aqui onde estão também, do lado cana de açúcar, do outro lado cabeçai, ao centro os senhores sentados, vendo a colhida do algodão branco, sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? É o Senhor das guerras, é o Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. E é o Senhor das guerras, é o Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver. Aí, que eu tô lá. Eu quero ver, eu quero ver. A Ellen Oléria, que nós estamos acompanhando aí, Leandro Rosa. Benguela, Manjolo, Capina, Nira, Quiloa, Rebolo, Angola, Congo, Benguela, Manjolo, Capina, Nira, Quiloa, Rebolo. Eu quero ver quando o zumbi chegar, o que vai acontecer. Eu quero ver quando o zumbi chegar, o que vai acontecer.
Muito bem. Opa, acho que o Leandro caiu. Vamos esperar ele voltar. Hoje vai ser um dia bastante bacana aqui. Nós estamos com dois artistas negros, um porto-alegrense aqui, Leandro Rosa, e logo mais nós vamos receber aqui Ellen Oléria para a gente estar debatendo sobre racismo, visibilidade social, a importância da cultura e o atual momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, tá? O pessoal vai nos acompanhando, vai curtindo aí a nossa live, compartilhando para que ela possa chegar a mais pessoas. Quem não curtiu ainda a nossa página, pessoal, curta. Deixa eu aqui ver aqui o Leandro aqui se ele volta. Pessoal, enquanto a gente espera o Leandro voltar aqui, que eu acho que ele caiu, aqui voltou. Queria falar com vocês um assunto bem importante aqui, né? Hoje, né, nessa madrugada, o presidente Jair Bolsonaro expediu uma MP 979 que autoriza o ministro da Educação, Weintraub, né, a suspender as escolhas para reitores nas universidades e institutos federais brasileiros e nomear interventores. Então, nós estamos aí num dia de grande mobilização nas redes sociais, né, pressionando o Congresso para que devolva esse MP ao governo federal para que tenha efeito suspensivo, né? Mais um dia de uma escalada autoritária no Brasil, né? Então, importante também a gente ter esse momento de denúncia aqui. Leandro, está contigo. Vou lá. Vou cantar uma música, então, do Criolo. Depois a música minha. Vamos embora para Bogotá, e vamos usar a Amazônica para levar para Peguei. Vai ser melhor que passar agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, vem abraçar. Pois a ilusão é doce como mel. E cada onça o preço do papel que quem deixou vem. Espalhei no exterior. Vamos embora para Bogotá, vamos usar a Amazônica para levar para Peguei. Vai ser melhor que passar agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso. No fim da navalha brincar no precipício. A vida e a morte escolhem seu troféu. E cada moça o preço do papel que tem. Então ele vem esclarecer o exterior. O caminho é que se vê, até a pedra pra ficar, tem a hora certa pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom, mas fico pensando melhor. Isso aí foi Nação Zumbi e Criolo, com vocês aqui ao vivo. Peraí que tá caindo meu celular aqui, deixa eu ajeitar para não dar problema. E agora, se me permite, eu vou cantar uma música minha. Claro. O espaço é teu. É uma música que eu fiz com a banda Zamba Bem. Agora parou o celular. Vou morar na Lua, porque lá não tem Covid-19. Ela sabe que eu moro na Rua Zé, Beco 23. Que eu sou da padroeirada e que da madrugada eu sou freguês. Que eu tenho a pele preta que é de cor brasileira. Preta, preta. E eu subo e desço o morro pra buscar um saco de
desfecham. Eu amparo o doador como se fosse só mais um dia. Encher barriga dos meninos pra não pensar em rebeldia. Morar na lua, eu não vou voltar. Vou morar na lua, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Vou morar na lua, não quero voltar. Leandro Rosa, da banda Zamba Bem. Além de bem e do mal, não existe o tempo que só quer te prender. Cada um de nós é um destino agora. Não demora, abre a porta, deixa o coração bater. Moral que você tem swing, mas não vem. Vem zambar como eu sei eu. Que moral que você tem swing, mas não vem. Vem zambar como eu sei eu. Filosofia de bamba. Só quem sabe é quem tem. Filosofia de bamba. Tem pandeiro e tamborim, tem repique a gogô. Tem balé com nanaco, rica já roncou. Tem pandeiro e tamborim, tem repique a gogô. Tem balé com nanaco, rica já roncou. Filosofia de bamba. Só quem sabe é quem tem. Filho de bamba. Filosofia de bamba, coisa de preto, coisa de black. Essa é a pauta. Muito bem, Leandro. Enquanto a gente espera aí a nossa convidada, a Leonéria, chegar, eu acho que é tudo isso que tem acontecido, que tem deixado muita gente bastante aguçada, né, Leandro? Debatendo sobre a violência policial, sobre o racismo no mundo, né? Há um falso sentimento, estava debatendo hoje mais cedo, de que é algo que aqui no Brasil não tem reação, né? Muitas pessoas dizendo assim, por que nós não reagimos como os Estados Unidos reagem? Mas, pô, isso não é verdade, né? O movimento negro, a população negra do país reage há 500 anos contra a violência do Estado, né? Contra o racismo estrutural, né? E o quanto que é importante, pelo menos momentos como esse, onde as pessoas ficam mais abertas, digamos assim, a refletir, que a gente recheie, digamos assim, esse período aí de pensamento crítico, né? Não sei o que tu tá achando aí desse momento aí no Brasil e no mundo. Cara, eu acho que a gente conversou numa outra live, todo momento crítico, né? Chega uma época que a nação ela chega no seu momento crítico, né? Ela explora tanto a natureza, ela explora tanto os recursos humanos, né? E os recursos físicos, enfim. E chega uma hora que a gente vive uma grande crise, né? Isso aí é histórico, né? E se tira coisas, muitas coisas ruins acontecendo, é fato. Mas se tira muitas coisas boas também, certo? Essa luta pela morte do negro, né? Violência policial, eu acho que se deu, na minha opinião, meia maluca, totalmente assim, relacionado com a pandemia, entendeu? Porque eu consegui ver, a nação conseguiu ver que a gente é muito mais frágil do que a gente pensa. Hoje nós temos mais de 900 mortes por dia. Então a nossa vida é um piscar, entendeu? Então, assim, nós somos tão fragilizados, certo? Por uma força maior, que é uma pandemia, entendeu? E ainda assim, a gente insiste em matar o outro irmão porque ele é de uma cor diferente. Tu entende?
é como se tu forçasse não sei se estou sendo claro, as coisas naturais, entendeu? A gente é tão frágil, a nossa vida ela acaba por um vírus que a gente nem enxerga a olho nu. E mesmo assim, a sociedade pode ver que um dos maiores vírus a gente enxerga e está fardado. Tu É entende? verdade. Olha Então, porra. Quem está chegando aqui conosco, está chegando aí, Ellen Oléria. Olá, Ellen. Aí. Olá. Oi, gente, boa noite. Uma boa tarde. Um prazer te receber aqui para falar com a galera aqui de Porto Alegre. Astral demais. Prazer estar com vocês, Leandro, Laura. Prazer. Valeu, Ellen. O povo que está acompanhando aí de casa. Saravá. Prazer é nosso. Nós estávamos aqui iniciando aqui a nossa live aqui com o Leandro. Ele estava aqui tocando e estávamos agora conversando aqui um pouco sobre racismo estrutural, né? Que aí o que vem para alguns é a pauta do momento, para nós é a pauta da vida inteira, né? Então estávamos iniciando um papo aqui. Ellen, queria dizer para ti que é um prazer imenso te receber, né? O papel que tu cumpre na cultura, né? O papel que tu cumpre em dar visibilidade para a resiliência do nosso povo é, de fato, muito importante, né? E quando nós fizemos o convite para que tu pudesse estar aqui conversando um pouco conosco hoje sobre igualdade, visibilidade social, nós ficamos extremamente felizes que tu aceitasse estar aqui, ainda mais no momento como que nós estamos vivendo, né? Então, queria agradecer. Eu que agradeço. Eu agradeço essa janela aberta para a gente trocar com a nossa gente. Acho muito importante poder ter esse canal de comunicação aberto, né? A gente sabe que, por mais que hoje a gente veja a capitalização dos engajamentos, então virou moda, né? Ser uma pessoa politizada. E muitas vezes a gente só encontra nos espaços a reprodução dos poderes hegemônicos. Então é muito legal ter um espaço aberto para a gente poder falar e encontrar essas carinhas pretas tudo reunidas. Falando das nossas coisas, né? O que nos interessa também para a gente construir algo real, né? Eu acho que a gente já tem há algum tempo lutado muito para que nossos projetos, digo a gente enquanto pessoas em movimento, né, integradas ou não a instituições, aos movimentos negros, mas a gente como artistas, como cidadãs negras, a gente se articula e acho que esses espaços também são importantes para a gente implementar e executar nossa ideia de projeto de resistência, de superação, nossa ocupação de espaços e pensar o nosso direito de uma maneira mais abrangente, né? Então, muito obrigada. Capaz. Queria aproveitar também para agradecer a presença do Leandro, que vai se despedindo aqui da nossa live, agradecer muito, né? O Leandro é um cara que tem um trabalho incrível aqui, atacando em todas as pontas aqui em Porto Alegre, no campo da cultura, né, no campo do ativismo político. Né? Muito obrigada, Leandro, mais uma vez, um grande parceiro aí da nossa caminhada aqui na cidade. Olha, só queria dizer que eu estou me sentindo o rei de Congo, assim, sabe? No meio de duas referências negras, né? Uma com a sua voz, com a sua atitude, né? A outra, né, com o seu trabalho de base, que é a Laura, né? E a Eren. E só para deixar, Eren, a primeira música que eu entrei foi, sabe qual, né? Zumbi. Eu me lembro que foi uma das músicas que destacou aí no Brasil. Caiu muito bem na tua voz. Fez uma versão que eu ouço até hoje no YouTube. E aí tem muito a ver com essa pauta aí. Fique com Deus aí, né? Tá? Prazer em lhe conhecer. A gente se encontrando na canção, né? Antes de tudo. A canção criando pontes para nós. Que bom. É a ligação da tua voz com a pauta e com a nossa presença. Valeu, gente, viu? Vou continuar assistindo vocês aí. Valeu. Valeu, Leandro. Obrigadão. Tchau, tchau. Então, Ellen, nossa ideia aqui é que a gente possa um pouco tá falando um pouco sobre essa nossa luta por igualdade, por visibilidade social, né? Tu tem uma trajetória muito intensa em relação a isso, né? Muitas pessoas acabam
fazendo recorte temporal de após ter ganho The Voice, e do quanto que isso foi simbólico e amplificou a primeira voz ao ter ganho o programa, ter sido uma voz de uma mulher negra, né, enquanto que isso foi simbólico. Mas teu ativismo vai para muito além disso. A gente pode acompanhar um pouco disso no TV Brasil, né, pode acompanhar um pouco disso na tua trajetória. Eu queria que tu nos contasse um pouco, né, de como que esse processo, como tu enxerga ele, como tu te enxerga nele, né? Acho seria impossível eu falar da minha produção enquanto artista, sem me conectar com esses meus pertencimentos, né, de uma maneira muito contundente. Então, sendo uma mulher negra, eu sou uma mulher lésbica, né? E, de fato, a música, como todos os outros setores da nossa economia, também espelha esses processos fundantes, né? Esse fundamento de nação brasileira que é misógino, racista, lesbofóbico também, né? Então, seria impossível eu atualizar qualquer coisa sem carregar esses signos todos, né? Eu sou uma mulher gorda também, esteticamente isso tem um peso muito grande. E eu acho que o tempo inteiro em cena eu estou atualizando esses lugares que são invisibilizados, né? E aí é muito forte, eu acho. Chegar cantando algo também, como foi no caso do programa, no The Voice Brasil, eu cheguei cantando uma música, eu estava numa espécie de leilão de pessoas, né? Onde a gente canta e é ou não escolhido, onde a gente vê também mais-valia, né, da nossa produção, do que a gente pode produzir enquanto arte. E eu estou cantando leilão, e é muito forte convocar o fim do leilão, né, chamando essa figura de Zumbi dos Palmares. Então, acho que politicamente foi muito radical, foi muito forte. Isso de ser apresentada também no processo enquanto uma mulher lésbica, né, minha mãe e na época minha namorada foram identificadas como minha mãe e minha namorada na legenda de apresentação dos nossos acompanhantes. Isso foi muito forte, né? E acho que é isso. Eu não poderia atuar de uma outra maneira dentro da minha área. Onde eu for, eu carrego todos esses signos comigo e vai ser necessário atualizar. Eu gostaria muito de, nos espaços, falar exclusivamente da estética do meu projeto, mas a gente ainda não conseguiu chegar nessa fase, não. A gente ainda precisa falar sobre os processos discriminatórios que tanto nos marcam. Queria falar aqui com você sobre a música que eu toco, sobre os caminhos estéticos que eu optei atualizar na minha obra, falar sobre os caminhos da minha poesia, mas a gente está aqui falando sobre direitos civis. E, infelizmente, ainda. Mas a gente está caminhando, né? Para chegar num outro lugar. Eu acho que isso que tu abordou agora no fim, eu acho que ele é muito central e muito importante para quem nos assiste, que eu acredito que boa parte aqui do nosso público seja um público não negro, né? Eu, como ativista política, também passo muito por isso, né? De nos chamarem para falar sobre, né, o tema da desigualdade racial, ou como se o nosso lugar de fala fosse apenas o nosso lugar de pertencimento, né? E isso também é uma forma de negação, né, do nosso acesso à nossa plenitude, quanto à nossa atividade laboral, artística, enfim, né? E isso é algo muito presente, né? E eu sempre gosto de ocupar esse espaço para dizer que
também nós não somos, né, reduzidos a isso, né? Mas num país estruturalmente racializado como é o Brasil, né, também nós ocuparmos os espaços, ele também é fundamental para a gente poder provocar a reflexão crítica, né? Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi da tua voz a interpretação de Maria, Maria, né? Eu lembro que eu estava com a minha mãe começou a chorar, assim. E, e ela disse, eu nunca tinha ouvido uma artista negra com uma voz negra interpretando essa música. Assim. E eu fico pensando assim, minha mãe é uma senhora trabalhadora doméstica, enfim, certamente foi a poucos concertos musicais, assim, e ela é uma pessoa bastante religiosa, assim, para ela faz toda uma série de ligações, assim, próprias da sua vivência, né, em relação à música. E aí, conforme a gente estava montando aqui essa nossa live, eu lembrei dessa cena, né? É quando a gente está falando em visibilidade social, eu fiquei pensando não só em nós, na visibilidade que a gente causa ao espaço estranho, a nossa presença, mas do reconhecimento dos nossos pertencentes também, né? A isso, né? Maria, é engraçado você mencionar isso do um corpo negro, né? Atualizando Maria Maria, porque é uma obra do Milton Nascimento, né? Que é... Você está me ouvindo bem? Eu acho que está Eu travando um senti pouquinho. minha imagem congelar um pouquinho. Tá travando um pouco. Tá travando? Antes até tua voz não estava travando, mas a imagem estava. Agora está travando a voz e a imagem. Enquanto a Ellen ajusta ali a transmissão dela, quero pedir para quem está nos assistindo, gente, que quem quiser mandar alguma pergunta também pode mandar, fazer algum comentário. E quem ainda não curtiu aqui a nossa página, a nossa live, deixar um likezinho e também compartilhar aí para que esse nosso papo tão bacana de hoje possa chegar a um número maior de pessoas. Então, quem ainda não deixou um likezinho, só clicar aí, gente, para aumentar o nosso engajamento e o nosso alcance aí na nossa live de hoje. Opa, acho que a Ellen vai sair e entrar novamente. Aqui eu estou vendo o Pedro aqui falando aqui, que emocionante essa história e a reflexão, né? Acho que a Ellen ela ia abordar exatamente o elemento que eu deixei quicando para ela, né? Que essa música é do Milton Nascimento, né? Que é um homem negro, mas o quanto que a nossa... Que era exatamente... Coloquei isso para abordar exatamente essa questão. O quanto que a a forma como ele lida com a nossa presença, nossa produção, ela invisibiliza, digamos assim, aquilo que a gente cria, né? Então, minha mãe, uma mulher negra, não tinha, né, identificado, digamos assim, projetado para ela a interpretação daquela canção, Um Corpo Negro. A primeira vez que ela identifica isso é com a Ellen Oléria cantando, né? Então, acho que a Ellen, quando ela conseguir entrar aqui novamente, ela vai certamente abordar isso, assim, que é algo extremamente simbólico, né, do debate que a gente está fazendo aqui. Vou chamar ela aqui, vou dizer que ela pode entrar pelo mesmo link, enquanto a gente aguarda. Gente, muito bacana isso que a gente está fazendo. Nós vamos ter vários outros debates também, surpresa aí, que eu acho que vocês vão gostar bastante, né, para debater a temática racial aqui na nossa página, né? Nós já tivemos aqui ao longo desse período de
de crise sanitária, aqui, de coronavírus, dos nossos giros, nós aqui voltou a Ellen. Opa, agora sim. Aí. Vamos ver se melhora aqui. Agora ficou ótimo. Ah, que bom. Ali eu tenho possibilidade de 2 conexões. Tem um multiplicador de sinal, mas acho que hoje está sobrecarregado. Esse horário, geralmente, né? Muita gente se conecta. É um prédio com muitos andares aqui. Não, aqui também, às vezes, fica assim, fica chovendo, meu apartamento é para os fundos do prédio, às vezes o sinal fica ruim. Mas a gente estava falando, Ellen, tu tinha deixado a bola quicando para ti sobre aquela questão da Maria Maria e a identificação da minha mãe, né? Sim, e você estava mencionando a coisa da voz negra, atualizando esse som, né? Que é algo não muito comum e é engraçado, porque essa música é uma música do Milton Nascimento, que é não só uma referência para a música brasileira, como eu percebo como uma grande referência da música negra brasileira. É um embaixador da música brasileira no mundo. A gente fala de música brasileira para fora do Brasil e as pessoas, assim como a gente fala que é do Brasil e as pessoas pensam no futebol e na novela, né, nos ícones, no Pelé, no Neymar, nas novelas brasileiras as pessoas pensam no Milton Nascimento quando a gente fala de música brasileira. E de fato a música brasileira, junto com essas outras atividades, tanto a novela, a teledramaturgia, como o esporte, no esporte a gente exporta muitos talentos, né? E o Milton é uma referência para nós. De fato, muitas mulheres, muitas artistas emprestaram a voz para Maria Maria, mas Maria Maria é de fato um hino, né, do povo preto também. Sim. Não, mas o quanto que na voz da Elis Regina, eu deixei aberta a questão exatamente para que tu chutasse como tu fez, assim, né? Porque quando caiu, eu estava comentando exatamente isso. O quanto que a forma como lidam com a nossa produção faz com que muitas vezes nós mesmos, né, temos dificuldade de ter reconhecimento daquilo. Então, para minha mãe, o que ela tinha materializado era a voz de Elis Regina cantando, né? Então, para ela, quando ela ficou eternizada, obviamente também uma grande intérprete, dos maiores intérpretes da história da música brasileira, né? Mas para ela aquilo soou como algo para ela novo, assim. Isso é muito bonito, né? Eu percebo que a gente trabalha muito para que quando a gente vai atualizar, quando a gente vai, tem um professor de teatro que chama de função, né? Quando a gente vai para a nossa função, quando a gente vai de fato ocupar o palco, vai cantar, para que isso aconteça tecnicamente bem. Mas existe uma camada da música que é uma que a gente não tem controle, a gente não pode dominar, mas a gente aprende a surfar sobre ela, né? Tem uma camada da música que é essa que nos toca num lugar muito sutil de reconexão, de construção e de potencialização de imagens, onde a gente cria planos de reais que se materializam na nossa carne muito rapidamente. São como gatilhos, né, de reconexão. E Maria Maria acho que é um gatilho desse. Eu ouvi, eu fiquei muito preocupada quando soube que ia cantar essa música, que é muito difícil você cantar uma canção que foi muito bem interpretada por alguém. Essa pessoa deixa uma digital na música muito forte. E aí toda vez que a gente canta, a gente esbarra nessa digital. É tipo, ela cantou bem, mas aquela outra cantora, hein? Né? Aí as comparações são inevitáveis, mas quando é realmente tão magnífico como o que Elis Regina fez, por exemplo, é muito perigoso a gente transitar. E, para o meu caso, que eu estava numa mostra competitiva de música, ter destaque numa música que foi sucesso na voz de uma potência como Elis Regina é muito complexo. E acho que Maria Maria é uma música tão poderosa, tão gigantesca, que me carregou no colo, né? A gente faz o trabalho para realizar a parte técnica de uma maneira aceitável, ok, realizar bem,
Mas fico muito feliz também que essa outra camada, esse sutil da canção que desperta a nossa catarse, que faz a gente se conectar em rede, isso também teve espaço para acontecer. E eu achei muito poderoso poder cantar essa música e sentir essa força pulsando em mim e saber que ela atravessou tanta gente ao mesmo tempo. Fico muito feliz. Falei pro Leandro, né? A gente se encontrando na música. E foi lindo mesmo, foi muito lindo. Ellen, nós estamos num momento do país que, para a cultura, é um xadrez de difícil decifrar, assim, né? Primeiro porque nós temos um governo que tem uma visão extremamente autoritária e não sei nem quais adjetivos eu posso usar exatamente para a visão do governo sobre cultura, né? Mas talvez o fato do Mário Frias ser o secretário nacional de cultura não precise de adjetivação. Isso demonstra um pouco qual é a visão que o governo tem. E não só, enfim, pelo Mário Frias, mas o processo de como foi lidado com a cultura. Primeiro, uma pessoa que foi retirada porque fez uma alusão a um discurso neonazista, né? Depois, enfim, diversas cenas de total desdém, na verdade, que a gente vê. E isso vem junto com um desmonte, né, das políticas públicas, a forma como esse setor ataca de forma despolitizante a Lei Rouanet e outras fontes de financiamento para os artistas, né? Como que tu vê esse momento assim para o setor cultural? Acho que a gente começa um pouco antes de falar de cultura, né? Porque uma das coisas que mais me tocam, que eu acho mais tristes, é que se a gente pensar só na população negra, e estatisticamente falando, nós somos cerca de 54% da população brasileira e tem muita gente que não sabe isso, mas a categoria negro, para além de algo biológico, a gente sabe que raça e etnia não é algo relacionado à biologia, humanamente somos todos iguais, mas raça é signo, e isso nos significa socialmente, é um elemento muito importante para a gente pensar nossas relações de poder num âmbito social. Raça existe, a raça e etnia existe, socialmente é um dado, um marcador social muito importante para nós. E a gente está juntando aí pretos e pardos, né? Para falar de cor, e quando a gente fala do signo que nos identifica em relação à raça e etnia, a gente usa falar negros, né? Quando a gente fala de população brasileira, e nós somos cerca de 54% da população, e eu não vou nem mencionar o recorte de outras identidades, tipo falar de mulheres, ou falar sobre identidade de orientação afetivo-sexual, nem estou considerando isso, identidade de gênero ou orientação afetivo-sexual. Mas já esses pontos, no ponto da negritude, a gente já teria uma maioria para eleger o projeto político que fosse mais positivo para nós. E eu percebo e me entristece profundamente como essa campanha da ignorância nos alcançou a todas e todos, como a educação é fundamentalmente racista para todas e todos. Todo mundo vai receber essa educação e a gente recebe há séculos, né? Então a gente tem um povo que não tem conexão com a própria história, um povo que não tem memória, que não sabe o que aconteceu aqui, na terra que nos recebeu, né, e que a gente adotou, a terra que nos adotou também. E a nossa maioria populacional elegeu esse projeto político para a gente implementar nesses 4 anos, né? A gente ainda tem mais 3 anos desse projeto político. Um projeto político que não foi a processo eleitoral, mas o povo escolheu
através do discurso extremista de uma pessoa, né, visivelmente e declaradamente despreparada para assumir um cargo de administração pública. Uma pessoa que em 30 anos de serviço público não prestou nenhum serviço positivo, não fez nada pelo seu lugar, pelo lugar que representava. Isso me entristece demais. Como a gente fez isso? Como a gente fez isso, minha irmã? E percebo que é urgente a gente falar sobre política e entender a política para além da política partidária, entender que política é algo que a gente faz no nosso cotidiano, que a gente faz no nosso dia a dia, como a gente vive nossa vida, com quem a gente escolhe trocar nossas provisões, nosso conhecimento, como a gente se articula, como a gente investe nosso tempo, nosso dinheiro. Como a gente sustenta na rede uma infinidade de pessoas com um discurso racista. Como a gente faz isso? Os grandes ícones e formadores de opinião da nossa cultura brasileira são pessoas com discursos destrutivos, desconectados com nossa diversidade, desprovidos de orientação política, de formação mesmo. E eu não estou falando de escolaridade não, minha irmã. Estou falando de sensibilidade, sabe? Então, olhar para a nossa cultura, quando tudo vai mal, o esporte e a cultura são as primeiras coisas que são cortadas. Então, eles nos aniquilam primeiro, inclusive porque dessa amada que a arte tem, que nos conecta com algo além, algo superior, algo maior, uma espécie de conhecimento, uma espécie de sabedoria não discursiva, não está num texto, não está na palavra, né? É uma sabedoria que tem um nível muito mais profundo, acho que nos conecta com o nosso subconsciente mesmo, minando esse lugar, eles minam as nossas conexões. Se a gente não se conecta, a gente se enfraquece. A gente se encontra na música, né? A gente se encontra no teatro, na arte, a gente se encontra nas telas. O cinema tem o poder de construir reais de uma maneira poderosíssima. Quando a gente sucateia a cultura, a gente sucateia as conexões do povo. Os ajuntamentos. É no ajuntamento que a gente revoluciona, que a gente transforma. É na festa que a gente troca ideia, né? E acho que eu desejo muito que a gente consiga encontrar um plano paralelo, porque os mecanismos que a gente conhecia para fazer a nossa arte, para compartilhar o que a gente chama de cultura, a gente não vai ter mais. Isso é fato. Está tudo mudando e mudando muito radicalmente. E acho que a gente vai precisar se articular muito nas redes. Ao invés de seguir ondas de uma maneira impensada, intransigente, a gente vai precisar, eu acho, silenciar um pouco, ao invés de compartilhar tanto. A gente está produzindo muito lixo virtual. Acho que a gente precisa silenciar e entender e eleger melhor nossos porta-vozes para a gente se articular politicamente através da imagem, através das mídias, das redes sociais. A gente ainda não está conseguindo fazer isso, não, eu acho. Mas a gente está chegando lá, que a gente já se encontra numa onda que atravessa a língua. Não importa que língua você fala, eu recebo a sua música, o que você produziu, eu consigo dançar com você o que você dança. O movimento dos Estados Unidos chegou aqui muito fortemente. Black Lives Matter, né? Ainda assim, o nosso povo só consegue cantar que a carne mais barata do mercado é a carne negra. É contraditório a gente dizer que nossa vida importa e dizer que nossa vida não vale nada. Não, eu fiquei pensando assim sobre esse teu fechamento, assim, porque eu acho que é bem isso. Ao mesmo tempo,
nós temos, até a gente estava falando aqui um pouco antes, no início da live, quando estava falando, que, ao mesmo tempo, nós temos uma mobilização no Brasil perene, assim, em defesa das nossas vidas, né? São 500 anos de, né, marginalização, de violência, e a gente responde a isso, mas tem elementos culturais muito, muito duros, assim, de silenciamento, né? De uma forma de responder às coisas, apesar da cultura política brasileira ser muito violenta, a gente discursivamente fica dizendo que não, mas ela é o tempo todo, né? A própria construção nossa no século XX, ela foi uma tentativa de genocídio ao nosso povo, enfim, que nós sermos 54% da população é o maior grito de resistência que a gente pôde dar ao longo da história, né? Mas o quanto que talvez, nesse momento que a gente esteja vivendo, seja um ponto de virada, assim, de nós termos tantos de nós, né, um aumento do número de negros e negras com visibilidade, digamos assim, no processo histórico nas mais diversas áreas, né? Eu considero muito que, historicamente, no Brasil, o período da ditadura militar foi um período que nos tolhiu muito de conseguir fazer o debate racial de forma ainda mais ampla e de ocupar mais esse espaço, né, frente a uma onda que se dava nas Américas, mas que aqui a violência do Estado nos tolhiu, né? E acho que hoje nós temos mais espaço para fazer, mas nós também temos que lidar, né, com o aumento da violência do Estado. É um paradoxo nesse momento histórico de difícil concertação, digamos assim, né? Mas eu acho que, por exemplo, nós não termos nos calado frente à morte de Marielle, né, nós mantermos viva, né, a nossa agenda, nós temos, inclusive, nesse período, conseguido trazer visibilidade à agenda das mulheres negras, que ao longo do século XX nós não conseguimos fazer isso, né? Nós também fomos visibilizadas dentro, né, do nosso espaço de resistência, né? Então, acho que quando vem a Marcha das Mulheres Negras, a gente consegue colocar as nossas pautas, o nosso bem-viver na sua completude, né? Tratar da nossa cidadania plena, né? Também tá dentro disso tudo, assim, né? Então, são situações assim que o impacto cultural e a forma de lidar das regiões, ela altera bastante, mas eu vejo como positivo assim, o momento que a gente vive, né? No sentido, em relação ao debate racial, no sentido de, talvez, comparado a anos 70 e 80, seja um momento onde a gente consegue ter um maior número de empatia de pessoas não negras com o debate, o que é fundamental para a gente conseguir criar espaço no debate, né? Para mim, uma foto simbólica dos Estados Unidos é aquele cordão de mulheres brancas, né, contra a polícia, permitindo que os negros e negras pudessem protestar, né? Então, são elos de solidariedade que nós precisamos fomentar ainda bastante aqui no Brasil, né? E, para mim, uma outra cena nítida disso, né, foi aquele cidadão do Morumbi, não sei se tu viste, que tinha agredido a esposa e chega um policial negro na casa dele, como ele trata. Você chegasse a ver esse videozinho aí que viralizou nas redes sociais. Então, ele faz questão de dizer que o policial... Eu perdi um pouquinho o final do que você falou. Não, eu acho que o paradoxo dessas relações ele vai tirando de várias formas. Inclusive, acho que num videozinho que viralizou na internet nas últimas... semana passada, eu acho, que era de um policial negro que chega num condomínio de luxo no Morumbi para atender um caso de violência doméstica, e o homem branco milionário olha para o policial negro e diz, né, olha, na favela tu faz o que quiser, tu invade, tu bate, aqui não, porque eu ganho 300 mil reais por mês. Né? Então, assim, são cenas que vão desenhando como que aqui no Brasil também se dão essas relações. Né? Mas a gente tem uma elite muito... É isso, né? Historicamente, todos os países que passaram por períodos coloniais, a hegemonia, os grupos hegemônicos nos países de tradição escravocrata,
são muito estúpidas. As hegemonias são é isso, aquela síndrome de cão vira-lata, né? São subservientes às grandes potências e são completamente imperialistas dentro das diversidades do seu próprio país, das diferenças do seu próprio país. Então, são reis aqui e são cães de rua para a Europa, né? Assim é o pensamento hegemônico aqui das classes altas aqui no nosso país. As pessoas aqui são as pessoas que aprendem desde criança o discurso: você sabe com quem você está falando? Sou eu que pago o seu salário. É assim que as crianças ricas aprendem a crescer aqui. E eu digo ricas, estou falando do pessoal classe média mesmo, estou falando de acesso, é quem consegue acessar. São os meninos que cresceram tendo a oportunidade de ir para colégio particular e que andaram pouco de ônibus, ou não andaram de ônibus, nem de metrô. Não conhecem um serviço de saúde pública, ou conhecem pouco, muito mal, e discursam contra. Desse tipo, dessa categoria que eu falo. Mas podem pegar assim, uma bolsa de intercâmbio paga pelo Estado, pegam para muitas com vezes. Certeza, estudam em universidades públicas. Estudam em universidades públicas, são bolsistas e fazem todos os projetos de intercâmbio com dinheiro público. Por isso permanecem ricos. Porque usufruem de todos os acessos possíveis e imagináveis. Eu também acho muito positivo o que está acontecendo agora. É isso, a gente está atravessando e se conectando, independentemente da nossa língua materna. Não importa se eu falo ou não inglês. Eu entendo o que é o Black Lives Matter, né? Chega para mim, chega forte. Eu entendo e sou isso também. E isso já acontecia dentro da afrodiáspora. Eu tive a oportunidade de viajar com a minha música me levou para atravessar várias fronteiras. E vou te dizer, uma das coisas que eu percebi é a força da afrodiáspora no mundo. Onde eu andei aqui, eu cruzo com uma pessoa preta que não fala a minha língua e ela dá um aceno com cabeça para mim aqui. Dá um sorriso para mim. A gente tem uma identificação dentro do Atlântico Negro que é algo que não foi documentado. A gente sabe vivendo. Eu sinto isso quando eu viajo pelo Brasil. Eu chego em regiões onde a gente... É isso, né? Existem regiões famosas pela população negra que tem. As pessoas sempre me perguntam se eu sou baiana, se eu sou mineira ou se eu sou carioca. Porque a população negra nesses territórios é muito conhecida. As pessoas jamais apostam que eu sou de Brasília, por exemplo. E eu sei que em Porto Alegre deve acontecer algo muito semelhante. As pessoas são muito ignorantes em relação à nossa diversidade. Então, eu chego em regiões, tipo, estou em Natal, eu passo por uma pessoa preta e ela passa por mim e eu tenho um cumprimento. Existe uma identificação que está presente, isso não é documentado, isso não é muito falado, mas isso está presente na nossa articulação e no modo como a gente dialoga socialmente. Primeira vez que eu andei em Salvador, eu estava em casa. Eu fui a primeira vez em Salvador. Tinham várias de mim em todas as esquinas. Várias de você. Eu vi você lá várias vezes. Sabe? E eu acho que é isso. A gente está conectado, a gente já está. E eu acho que agora, pela internet, a gente está sentindo isso muito fortemente. A gente está conectada. E eu fico pensando o que a gente faz com a conexão. Você mencionou o período da ditadura militar, e eu acho que as gerações que vivenciaram esse período tiveram sua força criativa ativa nesse período da ditadura militar. Eles tiveram um desafio, que era: queremos falar. Como vamos falar? Queremos falar. Não podemos falar, mas nós queremos falar. Eles conquistaram para nós espaço, lugar de fala. A gente hoje tem onde falar. A gente tem muito lugar para falar. O nosso desafio é outro. É o que vamos falar. Exatamente. O que nós vamos falar? E esse é um desafio que eu acho que nossa geração precisa levar muito a sério. A gente tem um espaço. E o tempo inteiro
eles ameaçam nos tirar o espaço que a gente tem. E você sabe que o poder de uma fala, o poder de alcance da fala de um corpo preto, retinto, ele é muito menor do que de um corpo mestiço, pardo, que eles chamam nos Estados Unidos de light skin, né? Hoje, todos os nossos grandes representantes nas grandes mídias, os nossos formadores de opinião, os nossos influencers, os grandes influencers negros são pessoas mestiças da pele clara. Você não vai encontrar um grande alcance, um alcance super poderoso num corpo preto, pretíssimo. Se você encontrar, é porque são corpos de mulheres que foram sexualizados em algum momento da carreira delas. E se você conhecer outros fenômenos que não sejam um caso isolado, eu quero saber quais são, que eu não conheço. Eu não fiz um estudo de campo disso que eu estou falando para você, não. Isso é só uma observação. Eu não tenho dados sobre isso. A gente observa e isso fica nítido, a gente sente, né? Eu tenho visto os influencers pretos falando. São pessoas da pele clara. E outra, são pessoas magras. E se é do universo LGBT, são homens. São homens gays. Então, a gente de verdade reforça lugares hegemônicos na hegemonia. Essas pessoas só têm poder porque nós damos poder a elas. Somos nós que seguimos essas pessoas, nós que curtimos, nós que compartilhamos. Eu estou falando de algo estrutural que precisa mudar na nossa estrutura. Estou falando de mim, cotidianamente. Preciso ver quem são as artistas que eu escuto no meu streaming. Para quem que eu mando dinheiro? Por que eu estou alimentando um algoritmo X que não traz nada de positivo para mim? Essa é a minha crítica, e eu acho que a minha crítica é, na verdade, um desejo urgente de avançar. Não é dizendo que o que a gente tem é ruim, muito pelo contrário, eu acho que a gente está no bem bom da história. Jovelina Pérola Negra não pôde cantar na TV porque tinha pele preta demais para a tela. Foi o que ela ouviu. Eu ganhei um programa de televisão por voto popular. 4 milhões de votos. 4 milhões, quase 5 milhões de votos. Isso é a diferença entre nós. Eu sou uma mulher da pele preta e eu fico escura na tela. Tipo, não ajuste o seu televisor, eu sou negra. Eu acho que a gente avançou muito e eu tô com uma urgência de avançar mais. Tô com pressa. Minha crítica não é assim para invalidar nossos passos, não. Acho que a gente está andando a gente é foda. Vou te dizer, não existe uma história na humanidade mais bonita que a nossa. A gente passou por um dos maiores genocídios da história da humanidade. E o plano deles, isso está documentado. Em 1940, os italianos vieram para cá porque o projeto eugenista era que em 20 anos, no máximo, a gente desaparecesse. Eles pagaram... Como resposta a eles. Eles pagaram para os italianos virem para cá. Rolou um incentivo fiscal. Eles fecharam as portas para os pretos que estavam vindo dos Estados Unidos para cá, fugindo da Guerra de Secessão. Fecharam os portos. Foi a primeira vez que se ouviu falar em cotas raciais no Brasil. Não foi gente preta que inventou cota para a universidade, não, viu? Cota racial existe há séculos aqui. Vide Lei do Boi. Opa! Lei do Boi aí no início do século XX para assegurar vaga nas faculdades de agronomia, veterinária, etc., para quem era filho de estancieiro, para quem tinha terras. Né? Era uma delimitação. Você está vendo? Eles estão virando contra nós o jogo o tempo inteiro, eles viram contra nós. Eles fazem a regra do jogo, a gente joga seguindo as regras, e eles mudam as regras. Quando eu comecei a cantar, para cantar eu precisava ser afinada, dominar os princípios técnicos da minha produção. Quando eu fiz isso, e acho que fiz isso bem, estava transitando, estava fluindo legal, agora não precisa mais saber cantar.
Agora você precisa ter uma boa carinha para fazer umas fotos legais e postar na sua internet. Poxa, mas eu tô cantando legalzinho. Não, eu preciso agora ser uma modelo fotográfica. Entende? Eles estão mudando a regra do jogo o tempo inteiro. Aí eu estava conversando com a Polly Preta e ela estava dizendo, está acompanhando os editais há alguns anos, né? Desde o período de formação na graduação. Você vai estudar e você vê qual área de atuação você vai poder ter ali dentro daquele setor. E aí ela acompanhando os editais que surgem, as bolsas, os investimentos que são aplicados na área de linguística. E aí ela entendeu, olha, eu preciso ter inglês, porque todos os editais exigem inglês. Então ela estudou inglês e tem um excelente nível de inglês hoje. Ela vai olhar os editais, os mesmos editais. Ela precisa ter francês, ela precisa ter inglês e ela precisa ter francês. Que sacanagem é essa? Ela passou anos de formação para ter o domínio do inglês, mas agora ela precisa do francês também. Você chega, eles adiantam a linha de chegada, um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais na frente. E eu acho que isso tem acontecido em muitas esferas. Então, assim, a gente não pode... Eu acho que a coisa que a gente precisa fazer agora mesmo é não se enganar. Um post não é uma revolução. Um post é só um post. A internet não é a vida real. A gente não pode se enganar. A gente está acessando a internet, isso é muito poderoso. E o que a gente vai fazer com isso? Como a gente se articula verdadeiramente? O Emicida falou na semana passada, eu não cheguei aonde estou agindo pela emoção. A gente está vivendo um momento em que as doenças mentais estão eclodindo dentro de casa e quem tem dinheiro para pagar terapia é um grupo muito específico. É o mesmo público que sempre acessou a saúde. A gente está trancado dentro de casa e é difícil conviver. Imagine trancado dentro de casa 24 horas com a pessoa que você ama vira teu inimigo. A gente está falando de altos índices de violência doméstica. Além de altos índices de depressão, altos índices de violência doméstica. Nesse caso, está mais agravado para o feminicídio, porque a pessoa não consegue nem denunciar, né? Porque está em casa com a pessoa. Então, os índices acabam sendo direto na sessão da vida. Né? Exatamente. E os públicos que mais vão sofrer com isso são os mais fragilizados. Uma casa que tem 12 cômodos, é de boa você ficar com 8 pessoas lá dentro. As pessoas se espalham nos cômodos. Mas uma casa que tem 4 cômodos e você está com 8 pessoas, não tem condições, minha irmã. Você está pondo o seu limite à prova. Aí, na minha categoria, a gente passa por um outro processo. Eu trabalho com música. Todas as vezes que eu canto, que eu subo num palco e canto, eu despejo no meu corpo um índice muito alto de adrenalina e de endorfina. Eu estou sem cantar desde março, minha irmã. Eu estou num processo bioquímico de abstinência. Cadê minha adrenalina? Minha endorfina? Que eu recebo quando eu estou no palco. Eu estou em crise de abstinência. Eu falo com meus amigos e eles estão todos entristecidos. A gente não vai falar da saúde da população negra? Sabe? No período de quarentena, as pessoas estão fazendo cursos online. Quem tem dinheiro para pagar curso online à torta e à direito? É um momento muito complexo. E aí a gente acha que vai fazer um post de uma foto muito maravilhosa e vai salvar algumas vidas. Você está vendo aqui minha internet? Eu tenho uma boa internet, minha internet está caindo. Nem todo mundo tem internet. Que ilusão é essa? Alguns de nós passaram num portal de acesso e acham que todo mundo passou. Não, nos rincões do nosso país, o bicho está pegando. Não tem turismo, as pessoas não estão arrecadando.
a gente está vivendo uma era de caos e eu estou entendendo que a gente está... não é que a música diz? Eu tô me explicando para te confundir. Eu estou confundindo para te esclarecer. Eu acho que a gente está desorganizado nesse momento, muito. Mas esse é um momento maravilhoso para a gente se organizar e tomar os lugares. Acho que é isso aí, o sentimento é esse. Né? Eles estão doidinhos também. Eles não tem ninguém lá limpando a casa deles, não tem ninguém lavando louça, porque o povo está dando uns perdidos também. Depois dessas notícias bizarras aí, o povo está dando seus pulinhos. E acho que a gente vai tomar de assalto, viu, o imaginário. Vamos reterritorializar, vamos descolonizar. Acho que o Brasil precisa. Precisa. Eu vou lançar um disco daqui. Ellen, para a gente ir para a nossa parte final, queria exatamente, agora você falou da relação disso, queria exatamente que tu falasse um pouco disso. No início ele estava falando da questão de tu ter repaginado a tua produção. Como é que está esse momento assim, criativo? Como é que está esse momento da tua carreira? Assim? Também acho que para a gente também terminar assim, falando de coisa boa, de coisa que dá prazer. Assim, né? Eu comecei fazendo meu drama, né? Falando que eu estou com um processo de abstinência. Não, mas é isso aí mesmo. Estou com um processo bioquímico destrutivo no meu corpo agora. Mas eu acho que é isso, né? Eu canto porque preciso cantar. Esse é meu modo de viver. Preciso cantar. E estou com um projeto novo. Eu me reconectei com poesias que eu produzi, músicas que eu escrevi no meu tempo de esperança, no talo. Quando a gente é mais jovem, a gente acredita que vai mudar o mundo todo, né? Eu estou com 37 anos agora, mas ainda acredito, tá? Mas E quando eu podemos. tinha... Por favor, né? Vamos acreditar. Mas quando eu tinha meus 20, meus 17, eu estava no auge da minha fé, né? De acreditar que a gente junta e revoluciona, que a gente pode tocar o céu se a gente andar junto. E eu visitei umas canções que eu escrevi, tem canções que eu escrevi com 15 anos nessa seleção. E eu cheguei a gravar, fui para Brasília em fevereiro, acho que foi fevereiro, e janeiro, no início do ano, perdi até o rumo. Mas fui no início do ano, cheguei a gravar, eu estava fazendo a pós-produção do disco quando a gente entrou na pandemia. Então, tudo se complicou um pouquinho, mas esse disco vai sair e não demora muito, não. A gente está terminando para poder lançar algo aí para a gente compartilhar. E não vou te mentir, meu fundamento continua sendo aquele que nos manteve vivas até aqui. Eles quiseram nos exterminar, mas a gente andou muito junto. Foi impossível, né, fazer a gente desaparecer. Então eu vou cantar muito esse amor que nos uniu, que nos manteve vivas, esse desejo de viver, essa interferência que a gente faz em todos os mecanismos para que a gente permaneça viva. Vou cantar disso. Estava cantando disso lá em Afrofuturista, e Afrofuturista é um tema complexo, amplo, e para dar muito pano para manga. Então eu continuo no meu afrofuturismo, mergulhando fundo na minha energia juvenil para chamar uma força de ação para nós e cantar muito amor. Maravilhosa, maravilhosa. Ellen, queria te agradecer imensamente. Acho que deu uma travadinha aqui no teu vídeo, acho. Mas eu queria te agradecer imensamente, assim, foi fantástico, fantástico. Adorei a nossa horinha de papo aqui. Foi maravilhoso, prazer imenso te conhecer, ainda que, né, nessa telinha, né? Vou fazer muito gosto que na tua turnê de lançamento do novo disco possa dar uma passadinha aqui pelo Sul, ou que a gente possa se encontrar em algum lugar aí do Brasil. Vai ser um prazer também poder te conhecer pessoalmente.
né? Quero dizer que eu já sou tua fã, estava lá naqueles 4 milhões de votinhos lá no The Voice, quando eu conheci teu trabalho, né? E quero dizer que fiquei aqui muito, muito, muito feliz mesmo de poder trocar essa ideia contigo, fantástica. Continue assim, sempre sendo essa pessoa iluminada, maravilhosa, né? E agradecer mais uma vez ter disponibilizado essa horinha para vir conversar conosco. Eu que agradeço, minha irmã. Agradeço e desejo para você muito sucesso, para você poder alcançar muita gente com o que você tem para dizer, para você trazer muita gente poderosa para o teu encontro, para multiplicar a onda boa. Eles querem mostrar para nós o nosso sangue derramado e as coisas que eu quero compartilhar são coisas que nos encham de vida, de esperança, que nos relembrem da onde a gente vem e o que a gente passou, como a gente chegou até aqui poderosamente resilientes que somos, como a gente sobreviveu às maiores barbaridades do mundo e a gente construiu tudo que se entende como festa no planeta a partir dessa herança nossa afrodiaspórica. Toda festa que você for nesse país tem um fundamento preto. Tudo. É um povo que sabe festejar, que sabe viver, né? Eu fico muito feliz de ter te encontrado. Desejo muito sucesso, muita sorte sempre e que a gente possa se reencontrar com um cenário ainda mais favorável. Que a gente conte muitas, muitas notícias positivas, boas, para a gente alimentar nossa alma e nosso imaginário. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí. Nossos passos vêm de longe, né? E nós faremos com que eles cheguem ainda mais longe, né? Essa é a nossa missão. Um beijo, Ellen. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por ter nos acompanhado hoje, hein? Tchau, Um abraço. gente. Valeu.